Deixa eu adicionar meu amigo Iargo e o Luiz Pupi. Uma boa noite, senhores, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como Bom? vocês estão? Tudo na paz por aí? Tudo Que certinho. Que Paz. bom, que bom. Pessoal, desculpa já ter tomado um pouco do tempo de vocês, né? Eu não vou ficar muito tempo aqui. Só desejar uma excelente apresentação para vocês. E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui embaixo, aqui nos bastidores. Me gritou, eu já apareço. Tá bom? Beleza, obrigado, Thales. Obrigado, Obrigadão pessoal. mesmo. Bom, quero agradecer aí, pessoal. Obrigado aí, Thales, pela abertura e pelo privilégio de estar com vocês aí, né? Eu quero avisar o pessoal da CG3 que eu quero uma camiseta igual aquela lá para mim, viu? Eu vou cobrar, hein? Né? Quero agradecer também ao professor aí, né? Nosso cientista Luiz Pupi. Eu só entrei para falar que eu quero uma também. E obrigado, Pupin, por participar. Tá? O Luiz Pupin, ele é o gerente de produtos IP da FiberX. Tá? Quero agradecer também nosso grande parceiro que é a FiberX. E quero só passar uma introdução aqui. Eu acho que todo esse tempo que a gente trabalhou, que a gente viu essas lives, todo esse período, esses dias, foi falado muito de parceria, né? E, sem dúvida, é uma palavra que é muito forte e tenho certeza que a Global 8 ela tem isso na própria empresa, né, de realmente prezar pela parceria, não só pelo cliente, né, todos esses anos que a gente trabalha junto, mas também pelos parceiros que a gente tem, né. Hoje a gente tem a FiberX, que a gente representa com a linha da Huawei, né, e nós trabalhamos também com as outras linhas, como com as Ferraris da CG3 Telecom, né, é um prazer poder trabalhar com eles, e realmente com toda a linha para o provedor. Hoje a Global 8 trabalha com a linha completa, né? Desde a linha da Huawei, a parte passiva, ativa, né? A parte também de cabos, ferragens, cordões, né? E tudo isso. Pupin, obrigado por estar participando aí com a gente. Sei que hoje Obrigado pelo convite. Bastante em viagem o dia inteiro, né? E realmente vai ser um prazer poder estar aqui contigo e poder fazer esse lançamento. A gente fala bastante dessa nova geração que está surgindo agora, que é a linha de roteador NE8000, né? Vou te passar o tempo agora e o pessoal acha que é importante ir fazendo as perguntas. O Thales vai nos compartilhando aqui. O Pupi é um cara que entende muito, então, pessoal, dá para fazer bastante pergunta, né? Nosso telefone, nosso site está aqui embaixo para cotação, né? Para ver nosso site lá com toda a linha que a gente trabalha. Tenho certeza que bastante gente vai perguntar o valor do NA8000 e a gente está aqui à disposição. Professor, é contigo aí, Pupi. Obrigado aí. E é contigo. Bom, bota aí a apresentação. Agradeço o convite do Iargo. A intenção é mostrar esse, que é um dos produtos das novas séries que a Huawei está lançando. A gente tem aí o NE8000 como alvo desse nosso papo de hoje, mas a Huawei lançou os novos S57, S5731, 32, S5735, para completar com 6730 a nova linha de switches, a evolução da linha de switches. E o interessante de falar do NE8000 ele é uma evolução do NE40. Não é imprevisto, ele já estava previsto para substituir o NE40 e chegou o momento do lançamento dele. A gente escuta o pessoal falando, mas ele veio de repente, mataram o NE40. O NE40 M2KB, ele veio exatamente para esperar a data correta de lançamento do NE8000. O NE8000 é uma evolução. Durante a apresentação a gente vai ver algumas características aí dele que traz benefícios interessantes para o provedor, principalmente aquele provedor que precisa de poucas portas, pouca densidade e precisava comprar um roteador muito grande para a necessidade dele. Esse cara vai ser beneficiado com esse roteador novo aí. Tá? Iago, a apresentação já está compartilhada, só precisa colocar na tela aí. Isso. Vamos lá. Puxar um pouco das características dele. Primeira coisa que a gente precisa falar, ele tem duas opções, AC e DC, e como ele é modular, ele tem uma característica diferente do chassi AC para o chassi DC.
ponto de atenção. Já perguntaram no vídeo que a gente publicou ontem, já fizeram essa pergunta. Não tem como usar uma fonte AC e outra DC. Ou ele é todo DC, ou ele é todo AC. E essa foi uma das principais perguntas que fizeram. Desde o NE20, essa facilidade não existe mais. O NE40, todos os modelos dele já não suportavam isso, e o NE8000 veio continuando com essa tendência de não suportar fonte mista no equipamento. Tá? Quando você adquire o chassi DC, ele deixa livre para você todos os 8 slots, que são esses 4 de cima e os 4 de baixo, que são os slots de interface. Aqui você consegue colocar as interfaces do equipamento, interfaces de 10 GB, de 100 GB, tá? E uma característica interessante que ele tem, que é a evolução em relação ao NE40, ele pode receber 2 placas de controladoras. O NE40, essa placa era embutida, você não podia substituir, não podia acrescentar uma segunda para que você tivesse alta disponibilidade, tivesse redundância no seu equipamento. Então, uma característica bem interessante dessa caixa é essa possibilidade. Tá? No DC, no chassi AC, você tem um problema, que é, como a fonte é maior, ela não pode entrar aqui na lateral e ela ocupa 2 slots de interface. Então, o M8, o nome dele é NE8000 M8 por ter 8 slots, mas quando você opta pela fonte AC, ele fica restrito a 6 slots de interface apenas. Enquanto no DC você pode ter até 12 portas de 100 GB, no AC você fica limitado a 9 portas de 100 GB. Tá? Essa é uma das características que a gente precisa observar na compra do equipamento. E ele vem com 2 opções de controladora. Nesse slot aqui do meio, né, que eu falei que você pode colocar 2 controladoras, ele vem com 2 opções de controladora. Uma controladora que suporta 480 GB de throughput, que é exatamente a mesma capacidade que o NE40 atual possui, tá? E ele vem com uma opção de controladora de 1.2 tera. Ou seja, aqui eu posso colocar interfaces até somar 480 GB, e aqui com essa controladora eu posso colocar interfaces até somar 1.2 tera de capacidade. Tá? Característica, mesmo que eu não vá usar a carga total da interface, ela só vai suportar, essa placa de 480 só vai suportar até 480 GB. Então, se eu tenho uma IPU de 480, eu não posso colocar mais do que 4 portas de 100 GB. E se eu colocar as 4 portas de 100 GB, mesmo que eu vá usar com GBIC de 40, eu só posso colocar mais 8 portas de 10. Não mais do que isso, mesmo que eu não vá usar a capacidade total. Tá? Escolhendo a IPU, como eu falei, eu posso colocar 2 em cada equipamento. Se eu colocar 2, quer dizer que na falha de uma, a outra vai suportar o funcionamento pleno do equipamento. Tá? Se eu precisar atualizar sistema operacional, eu posso fazer a atualização pelo que a gente chama de In-Service System Update. Eu posso atualizar a secundária, ele vira, eu atualizo a primária e ele não precisa derrubar o equipamento para fazer isso. Tá bom? Só que uma limitação, as 2 têm que ser iguais. Se eu tenho uma de 480, eu preciso adquirir a outra de 480. Se eu tenho a de 1.2, a outra tem que ser a de 1.2. Eu não posso trabalhar com controladoras mistas. Tá? As placas mais comuns que esse chassi vai suportar são essa placa de 10 portas de 10 GB ou essa placa de 2 portas de 100 GB. Por que eu digo que são as mais comuns? Porque ele tem opção, por exemplo, de 10 portas de 1 GB, ele tem opção de 2 portas de 50, sendo que uma vira de 100.
só que aí porta de 50 não é tão comum no provedor, ele não costuma utilizar. Ele tem opção de 4 portas de 10 GB apenas, só que a diferença de preço de 4 portas de 10 para a placa de 10 portas de 10 não justifica, então não é tão comum solicitar. Provavelmente você vai encontrar mais facilmente esses 2 modelos de placa para fazer a aquisição. Claro que nada impede que, sob encomenda, você adquira outro modelo, mas normalmente, pronta entrega, você vai ter principalmente esses 2 modelos aqui. Tá? E o legal é que eu consigo compor, eu consigo encaixar as placas de acordo com o que eu necessito. Vamos dizer que eu preciso de um roteador de PPPoE e 10 portas de 10 GB é o suficiente. Eu compro o chassi, compro uma placa de 480 e compro uma placa de 10 portas de 10. Essa é a configuração mais em conta que esse roteador tem. E normalmente é que, para PPPoE, a maioria vai utilizar. Tá? Eu acredito que entra muito a calhar ali naqueles provedores menores que justamente estão, né, com aquele gargalo da rede, tendo aqueles problemas lá com os equipamentos deles já dando pau, né, e estão pensando em um outro roteador, né? Que agora... E para eles, portas de 10 GB, talvez 10 portas de 10 GB é mais do que suficiente. Exatamente. E a Huawei e os demais fabricantes até então não tinham uma opção mais barata do que o NE40. Então, esse roteador, eu vejo que esse roteador vem para entrar no mercado como uma opção mais interessante em custo-benefício para esse provedor que ainda está sofrendo com a falta de banda, de capacidade dos roteadores que o mercado tem, mas o NE40 já era grande demais para o que ele precisava no momento. Eu acho que esse é o grande atrativo dessa caixa, é o cara crescer conforme necessitar, né? E pensar a longo prazo, né? Isso aí. Pensar a longo prazo, pensar em redundância, como tu falou ali das fontes, né, Pupin? Isso aí. Da controladora, né? E, por exemplo, ele comprou, nesse momento eu preciso de 10 portas de 10. Ele comprou uma placa de 480 com 10 portas de 10. Essa placa de 480 vai possibilitar que, no futuro, ele coloque 2 portas de 100 e mais 10 de 10. Ele pode ficar com 2 de 100 e 20 de 10 sem precisar trocar essa controladora. Por quê? Com 2 de 100 e 20 de 10, eu somo 400 GB, ainda está abaixo da capacidade máxima dessa controladora. Uhum. Tá? Então, eu acho que o grande atrativo dessa caixa nova, e exatamente por isso que a gente diz que é uma evolução do NE40. A gente tem escutado muito no mercado antes do lançamento, o pessoal fala, mas foi lançado um equipamento que ele é maior, ele não acho interessante, mas quando você começa a observar essa flexibilidade de você comprar e conforme você vai crescendo, você poder crescer o equipamento, isso aí é um atrativo bem interessante para o pequeno provedor que ainda está sofrendo com a escassez de equipamentos de pequeno porte para suportar a operação dele. É verdade. Só nessa parte de hot swap ali, com relação à controladora, né, tanto ter ela na redundância ou também poder fazer uma manutenção, né, isso aí também já é uma coisa que facilitou muito, uma coisa que a gente não tinha no NE40, né? Isso aí. Você pode adquirir com uma controladora só, aí você vai ter a mesma característica do NE40, você não vai ter a alta disponibilidade. Precisei atualizar o sistema operacional, tive uma falha, ele vai precisar rebootar. Ou, se eu adquirir com 2 controladoras, eu tenho a redundância da controladora. No momento de falha, no momento de atualização de SO, alguma coisa, eu posso fazer com ele funcionando sem impacto, entendeu? Isso é uma opção muito legal. Evolução. Aqui tem uma imagem da opção que foi chamada aqui de Kit 1, que é essa que eu falei, né? Uma placa de 10 de 10 e uma controladora de 480 no DC ou no AC. Pode observar que, às vezes, a gente coloca, na imagem, a gente coloca a placa de 10 de 10 no slot de baixo. Por quê? Esses slots daqui próximos,
os 4 slots mais próximos das controladoras, eles têm 200 GB de capacidade. E os slots longe da controladora têm 100 GB de capacidade. Então, se eu vou colocar a placa de 10 portas de 10, eu prefiro colocar sempre nos slots mais distantes para não gastar esses slots que são os mais nobres. São os slots que eu posso, num futuro, espetar placa de 2 de 100. E talvez, no futuro, outras placas que a Huawei venha a lançar para esse equipamento. Como eu falei, ele é a evolução, então ele já está preparado para o futuro. Basta que a Huawei lance uma controladora nova. Hoje a gente tem a de 480 e a de 1.2. Dentro de algum tempo, a Huawei pode lançar a de 2 TB, por exemplo, e você vai poder trocar de 480 por uma de 2 TB, e vamos dizer que ela aumente para 400 GB esse slot aqui, por causa dessa controladora, e você vai poder colocar 4 portas de 100. Isso aí é uma suposição, ainda não tem nada definido dentro da Huawei, mas essa o chassi, a opção de chassi é muito interessante por isso, porque dá flexibilidade. Isso, dá flexibilidade para o fabricante também de lançar evolução desse chassi sem que você precise tirar o chassi e botar outro. O chassi está lá, você só precisa... Hoje eu preciso só disso aqui, eu boto a placa de 480. No futuro eu preciso de 1.2 TB, eu boto a placa de 1.2, no mesmo chassi que já está lá em operação. Pego essa placa, alguém, pego essa placa e boto num outro roteador que eu tenha para fazer redundância. Então, a proteção do investimento é o que a Huawei buscou com o lançamento desse equipamento. É proteger o investimento do cliente. Numa expansão futura, ele não tem que trocar roteador. Ele pode trocar só a placa e o roteador continua lá funcionando. Legal. Eu acho que quando o cliente vai fazer uma cotação e vai para realmente pensar em colocar no provedor dele um NE8000, é bem importante levar em consideração o que ele precisa a curto prazo, né, que o equipamento ele acaba suprindo isso, né, de repente, vou colocar logo uma controladora de 480, ou já pensa a longo prazo, mas o bacana é que ele pode fazer isso, né, agora, né, eu estou saindo do MikroTik e estou indo para o NE8000, né, não tem problema, coloca um 480, depois a gente acaba trocando, deixa, né, como redundância, isso é bacana. Isso aí. E aqui tem um equívoco aqui na imagem, que essa placa, como eu falei, ela só pode entrar, a de 2 de 100, ela só pode entrar nesses slots aqui mais próximos, né? Aqui está correto, ou seja, na opção DC, essa placa teria que estar aqui em cima, e provavelmente na hora que a gente foi gerar a imagem, a gente encaixou errado. Na verdade, é um exemplo de como não fazer, Pupin. Eu acho que na montagem, a gente levou em consideração isso. Provavelmente. Mas aqui é uma outra opção, que seriam 2 portas de 100 e 10 de 10. Se você observar, essa opção aqui vai ser a mais próxima e a com valor mais próximo do atual NE40. Eu já venho com 2 de 100 e 10 de 10. Por que eu digo com o valor mais próximo? Eu acho bem interessante. O atual NE40 ele vinha com 4 de 40 e 10 de 10. Além das 10 de 1, que eu nunca vi ninguém utilizar aquelas 10 de 1. Mas vamos dizer que o provedor vai usar as portas de 100 e as 10 de 10. Com a IPU de 480, eu tenho essa possibilidade ainda. E ele vai ficar bem próximo do atual NE40. Qual é a diferença? O atual NE40 vem com 4 portas de 40, esse vem com 2 portas de 100. Ele não tem aquela licença que você tem que adquirir para colocar a porta de 40 funcionando em 100. Ela já vem com a de 100 habilitada. Eu preciso de 40. Espeta a GBIC de 40 que vai funcionar. Não tem dor de cabeça quanto a isso. Essas 10 portas de 10, se eu espetar a GBIC de 1, ela vai funcionar. Então eu tenho aquele link de 1 GB que eu preciso, eu posso colocar aqui, espetado nessa placa de 10, que ela vai funcionar como 1 GB. Tá? Nesse exemplo aí, ela já está usando 300 GB, né, Pupin? Naquele caso ali, dos 480. Dos 480, ela já está usando
já está usando 300 GB aqui, 200 da placa de 100 e mais 100 da placa de 10. Deixa eu só ler aqui uma pergunta do Fernando Frediani, que ele fez aqui. Posso fazer, Pupim? O Frediani me falou antes da live que ia fazer essa pergunta. Vai, manda aí. É porque tu não sabe a resposta, né? Vamos pular ele, então. Não, pode mandar. Ele perguntou assim, quer ser possível que as portas de 25 GB se popularizem em telecom? O custo dela é cerca de 10% maior que a de 10 GB e entregam 2,5 vezes mais banda, né? Eu acho que isso é uma coisa que também, eu acredito que na FiberX, hoje a gente está trabalhando com essas duas placas, né? De 10 portas de 10 e duas portas de 2 GB. Mas, claro, o provedor tendo necessidade para o projeto, a gente consegue importar para o provedor, né? Hoje... No caso do NE 8000, a porta de 25 ainda não está disponível. Tá? Sim. A placa de porta de 25 ainda não está disponível. Ele até tem a placa de porta de 50 GB. Tá? Mas a de 25 ainda não está disponível para o NE 8000. Não descarta a possibilidade de, no futuro próximo, existirem placas lançarem placas desse modelo. Ainda não há essa possibilidade de aquisição. Tá? Legal. O Doug Mellon, ele perguntou a respeito da limitação do chassi. Né? O chassi em si não tem, né? O gabinete não tem nenhuma limitação. Não. O gabinete não tem limitação. A limitação está na controladora. Hoje, a Huawei tem a controladora de 480 e a de 1.2 tera. No chassi maior, já tem a controladora de 2 tera, que é o chassi de 16 slots. Pode ser que no futuro razoavelmente breve essa opção de placa de 2 tera venha para o chassi menor também. Tá? Ela ainda não está disponível no chassi menor porque não existem placas ainda com mais de 200 GB de consumo. Então, mas pode ser que venha alguma coisa aí de uma placa de 2 tera para esse chassi ainda. O interessante do chassi é isso, ele é um backplane, que você espetou, ele vai passar. Então, se a Huawei decidir lançar uma placa de 3 tera, que seja, vai espetar nesse chassi e vai passar. O chassi em si não tem a limitação. Legal. A respeito de portas de 100, Pupin, a gente está falando de capacidade total de portas de 100 nele. Quantas portas? A capacidade total no DC, eu tenho 12 portas de 100 GB, que seriam 4 placas de 2 de 100 e mais 4 placas de 2 de 50 que você pode transformar em uma de 100. Tá? No DC. No AC, como eu perco 2 slots, eu perco um slot nobre de 200 GB e um slot de 100 GB, eu caio para 9 portas de 100 GB só. Bacana. Mais alguma pergunta? O Elisael falando aqui a respeito de justamente que no mercado estava faltando uma caixa modular, né? Que a gente estava comentando. A gente precisava de uma caixa modular com um custo aceitável. Todos os fabricantes que têm caixas modulares, o custo é muito elevado. As caixas são grandes demais para o que o provedor precisa. E a gente precisava já tinha essa demanda e a gente precisava mesmo de um roteador modular com uma capacidade até reduzida, porque 480 GB para um chassi modular é pouca coisa, mas a ideia era exatamente essa, lançar um chassi modular que fosse uma opção de baixo custo. Então, de redução de custo. Hoje, se o cliente quer essa opção de comprar com poucas portas e ir expandindo no futuro, ele acaba tendo que comprar um chassi grande demais para a necessidade dele. Então, e a gente tinha muita dificuldade no NE40, Pupin. Aqueles clientes, tipo, eu não tenho necessidade de porta de 40 GB. Né? E daí vai ficar mais de ano lá, a porta lá, pegando poeira. Isso aí. Eu acho que a grande sacada desse roteador é atingir esse mercado que estava carente de uma opção de roteador de um throughput aceitável, que, cara, 480 GB é muito mais do que
90% dos provedores brasileiros consomem, mas mesmo assim você tem, você vai ter a opção de subir com 10 de 10. E isso aí por um preço bem interessante, o pessoal pode começar a consultar, a gente já começou a fazer as primeiras entregas de roteadores essa semana. Por falar nisso, o Elisael ali, né, ele é técnico da SH Bands. Semana que vem o NE8000 dele tá lá já. Né? Eu acho que deve ter sido despachado hoje, né? Então, você falou que eu peguei a estrada hoje, eu estava até hoje lá na FiberX, né? E o estoque, o que chegou, está lá, já está começando a ser entregue. Ontem o primeiro cliente já entrou em contato com a gente pedindo para gerar licença, ou seja, já está ligado no primeiro cliente. E semana que vem eu sei que já tem uns 3 ou 4 clientes que já vão ligar os equipamentos dele e começar a configurar. Então, assim, é uma realidade. O produto já está entregue nos clientes. Os clientes que adquiriram no pré-lançamento, o produto já está lá com eles e quem não conseguiu, não chegou ainda, é porque já está no caminho ou está saindo do estoque para entregar. Então, Legal. é uma opção, é real, não é nada que a gente está falando de futuro, entendeu? Eu acho legal, Pupim, que no nosso ramo de telecom, né, eu gosto muito de visitar os clientes, né? E às vezes a gente vai visitar o cliente, leva a gente lá no data center dele, olha aqui, ó, parece que está apresentando o filho mais velho dele, que é um NA40, um NA20, né, todo switch. Isso eu acho legal, sabe? E eu acho bacana a gente falar a respeito de um equipamento desses, que justamente valoriza o provedor do cliente, né? Valoriza não só a curto prazo, mas a longo prazo. Isso a gente viu uma mudança muito forte com a Huawei dentro dos provedores. Né? A gente sabe que tem estudos que acabam gerando valor, agrega valor ao provedor, tendo o equipamento Huawei. Né? E eu tenho diversos clientes que acabam optando justamente por ter, desde todo o data center, está lá o NA40 dele, o NA8000 agora, switch, né, o 6730. Não, tu pega aquele switch 6730 bonitão, cromado na frente, assim, né? E fora o LT, o NU, então tem cliente, vários cases de início ao fim. Isso valoriza e agrega valor ao provedor. O Iargo, tem uma pergunta bem interessante aí do Frediani novamente. O Frediani falou que ia bombardear de pergunta, e a pergunta é bem legal. Da limitação da controladora de 480, a limitação não é de banda agregada, a limitação é de porta instalada. Então, não adianta, como eu falei lá quando eu mostrei a placa, eu só quero usar, eu vou colocar a placa de 10 portas de 10, mas só vou usar tudo em no máximo 5 GB. Eu posso encher com 80 portas de 10 GB? Com a IPU de 480, não, porque aí não vai subir a placa. A Huawei tem uma característica bem marcante nos produtos dela, é que ela só entrega o produto se for o WireSpeed. No passado, teve um produto só, que foi o 6720HI, que você, se quisesse usar a porta de 100, desativava 4 portas de 10. Mas todos os demais produtos da Huawei, se ela fala que ela entrega com 48 portas, por exemplo, switch, é para as 48 funcionarem em full o tempo todo. Então, no caso do NE8000, ela seguiu essa premissa dos equipamentos Huawei. Se ela diz que a placa suporta 480, ela só permite que você instale placa até chegar ao 480 de consumo. Então, eu só posso colocar 48 portas de 10, no máximo. Ou 4 portas de 100 e 8 portas de 10. Mas eu não posso ultrapassar o valor nominal lá de 480 GB. Tá? A última característica bem interessante aí do NE8000 que ele trouxe de vantagem foi a simplificação das licenças. Uma coisa que o pessoal reclamava bastante no NE40. O vendedor aí está jogando as mãos aos céus, né, Iargo? Era um problema sério que o NE40 tinha, de um monte de licença. Aí o cara pedia cotação com um monte de gente, cada vendedor mandava com uma licença diferente, ele nunca conseguia saber o que
estava incluso, o que não estava incluso. O NE8000 facilitou muito isso. Basicamente, eu vou ter 3 licenças. Uma das licenças não é nem opcional, é a licença básica do equipamento. Eu comprei o equipamento, obrigatoriamente a licença Foundation está junto com o equipamento. Então, característica que todos os produtos da Huawei, desde o lançamento do 6730, aí veio o NE40, os 5731, 32, 35 que foram lançados agora, e o NE8000, comprei o equipamento, primeira coisa que eu faço, depois que eu ligo o equipamento, pego o número de série, eu tenho que entrar em contato com o vendedor para ele gerar para mim a licença. Tá? Então, a licença básica, a Foundation, está inclusa no equipamento, não tem como o cara retirar. Essa licença Foundation, ela já vai trazer MPLS, L2VPN, NetFlow, que são as funções IPv6, agregação de portas, que são as funções básicas do roteador. O BGP, todos os protocolos de roteamento, tudo está incluso nessa licença Foundation. Então, já está incluso no preço base da caixa. Isso é importante, é importante somar, né, Pupin? Né? Até mesmo comparado ao NE40, às vezes o pessoal, pô, mas o preço dá elas por elas. Tá, mas tu está considerando que no NE40 tu precisaria colocar a licença de NetFlow, né? Às vezes cansava de receber cotação. Tá, mas eu preciso da licença BGP. Não, desculpa, eu preciso vai com a MPLS. Então, vinha isso aí. Isso aí. Então, isso aí facilitou muito. Aquele cara que quer o roteador só para BGP, ele não precisa mais se preocupar com licença. Basicamente, as licenças que ele precisa para o BGP, para o monitoramento, que é o NetFlow, tudo está incluso na licença Foundation. Único ponto de atenção, aquele pessoal que quer fazer VRF ou no MPLS quer usar L3VPN, ele precisa comprar uma licença que é o upgrade da Foundation para Advanced. Ele vai precisar fazer o upgrade da licença. Só no caso de uso do L3VPN, da VRF. Tá? E, claro, na Advanced ainda vem alguns protocolos que o provedor ainda nem faz ideia de como usar, que é o protocolo de telemetria, são protocolos utilizados em outros mercados e que pode vir para o mercado de provedores no futuro próximo, mas as ferramentas de monitoramento dos provedores ainda não suportam telemetria, que é um protocolo muito novo. O que seria telemetria? Seria um substituto do SNMP. Ele, ao invés de monitorar a cada 1 minuto, ele monitora a cada 10 segundos. Então, ele tem ele é muito mais fidedigno no monitoramento. Só que os sistemas ainda precisam suportar. Não adianta eu comprar um roteador com a licença que suporte telemetria se o meu sistema de monitoramento não sabe falar o protocolo de monitoramento que eu adquiri. Tá? Então, a licença de Advanced, só quem for usar L3VPN ou telemetria precisa adquirir. E a terceira licença, que eu comentei que são 3, é a de PPPoE. Quero usar o roteador para PPPoE, a licença de PPPoE tem que ser adquirida, ou de IPoE, que é a licença BNG. É uma licença única que habilita ou PPPoE ou IPoE, ou se o cara quiser, PPPoE e IPoE no mesmo equipamento. Tá? Mesma característica do NE40, 32 mil assinantes em dual stack. Então, não importa se você está usando IPv4 only ou dual stack, V4, V6, 32 mil assinantes simultâneos autenticados pelo equipamento. Tá? Característica... uma coisa que o pessoal tem usado muito nos últimos tempos, que é a virtualização, é o Virtual System. Não precisa de licença, já vem na licença Foundation, e ele faz até 4 sistemas virtuais, 4 roteadores virtuais. Tá? É a mesma capacidade que o NE40 possui, e ele trouxe isso também junto com ele. Legal. Então, resumindo, Pupin, quando um vendedor passar valor de NE8000, a licença Foundation já está incluso, NetFlow, MPLS e tudo. Tá? O provedor, o cliente
vai precisar definir se vai precisar de PPUE ou não, né? E se vai precisar de VRF ali, que é justamente no upgrade, na Advanced, né? Isso aí. Facilitou muito para adquirir o NE. Assim, o que facilitou na licença, agora ele vai ter que pensar na expansão, né? Ah, hoje eu preciso só de 10 de 10, não, hoje eu preciso de 2 de 100. Ele vai ter que pensar na placa que ele vai adquirir. Mas aquela confusão de licença que acabava acontecendo com o NE 40, isso aí ele não vai ter mais. Show de bola. Bom, tem mais perguntas aí? Aqui não. Aquele provedor que quiser saber o preço do NE8000, pode nos chamar no WhatsApp aqui. Tá? Logo depois da live, a gente vai responder vocês. Né? Tem o nosso site, global8.com.br. A gente fica à disposição aí também. Já pode ir chamando aí. Bom, tem uma pergunta do Luciano MT aqui, se depois de algum tempo ele pode comprar o upgrade de licença. Sim, assim como você pode comprar uma placa para adicionar, você pode comprar a licença caso você precise. Você compra aquele negócio, aquilo que eu falei no início da live. A Huawei trouxe nesse roteador o conceito do pay as you grow, pague conforme você cresce. Então, hoje, eu compro só o que eu preciso. Se eu precisar ampliar, eu compro mais uma placa, eu compro mais uma licença e adiciono conforme for precisando. Legal. Esse é o grande apelo do INE 8000. Falando em licença ainda, é bom a gente lembrar, não sei se tu falou e eu não percebi, com relação à licença da própria porta de 100 GB, que era uma coisa que o NA40 tinha, né? Então, não tem mais. Ele tinha as portas de 100 GB, mas ele precisava fazer um upgrade para a licença justamente de 100 GB. O NE8000 não tem, né, Pup? Isso aí, no NE40 você tinha a porta de 100, mas ela era bloqueada em 40. E você precisava adquirir uma licença por porta. Cada porta de 100 que você quisesse, você tinha que comprar uma licença. O NE8000 não tem mais isso. Você comprou, ele já vem com a porta de 100 liberada. Você quer usar 40, bota GBIC de 40. Quer usar 100, bota GBIC de 100 e pronto. Perfeito. A gente já está falando ainda de mais uma economia, né, que tem que levar em consideração na hora de fazer a cotação de todo o equipamento, né? Isso aí. Isso aí. Bom, se não surgirem dúvidas até o final, de NE8000 que a gente tinha para apresentar é isso. Dúvidas, o pessoal... sabia que ia surgir a pergunta do CGNAT. Bom, CGNAT, a licença Foundation já vem com a licença de NAT, que era adquirida separadamente no NE40. Não é mais, ela já vem com a licença de NAT dentro da licença Foundation. Só que, assim como no NE40, a Huawei só recomendava o uso de 4.8 GB de NAT, no NE8000, esse valor baixou para 1.2 GB. Tá? O NE8000 ele só recomenda fazer CGNAT até 1.2 GB. O que a gente está confirmando, aí eu não tenho essa informação para passar hoje, porque a gente está confirmando junto à Huawei, se essa limitação de 1.2 GB para a caixa funcionando como PPPoE e CGNAT, ou se essa limitação é inclusive para ela funcionar somente como CGNAT. Tá? A limitação existe. A Huawei até coloca lá que em pacotes de 520 ela faz 1.2 GB, em pacotes de 1.400 ela faz 3.6 GB. Se você for analisar os pacotes que você consome, o tamanho médio de pacote que você consome no provedor, está aí na faixa entre 500 e 800 bytes. Se está na faixa de 500 e 800, então eu tenho que usar como limitação de CGNAT o 1.2 ou no máximo 2 GB que a Huawei recomenda. É claro, recomendado. Tem muita gente que vai falar assim, mas eu estou rodando 3 GB e está funcionando.
O que funciona nem sempre é o que se recomenda. Acima de 1.2 GB é por conta e risco de quem configurou. A Huawei só recomenda 1.2 GB lá. Legal. E perguntaram aqui o Ícaro Brum, será que não vai ter uma placa para CGNAT, tipo a MIC da Juniper? Não há previsão ainda. Quem sabe pode até ser desenvolvida uma placa de NAT. Mas nessa caixa não há previsão de uma placa de NAT, pelo menos aí no que a gente já foi comunicado de lançamentos próximos. Existem alguns lançamentos futuros que já foram comunicados para a gente, que por questão contratual a gente não pode divulgar, claro, mas não há nada de NAT, por enquanto, que tenha sido anunciado para a gente. Claro que eu não descarto nunca. Fabricar o que o pessoal de desenvolvimento cria está na cabeça deles e enquanto eles não anunciarem para a gente não sabe o que vai acontecer. Até o que já foi anunciado, a gente não sabe o quando vai acontecer, por isso que a gente não pode falar. Então, no caso do CGNAT, por enquanto, não há nada no futuro aí, não. Perfeito. O Fábio Silva ali perguntou a respeito da comparação da caixa com as portas de 10 GB e valor, né? Comparando a NE40. Bem atrativo. Chama-nos, vai gostar. Vai gostar do valor, sim. E vai gostar. Esse é o apelo do NE8000. Ele realmente sair mais barato que o 40 para esse provedor que precisa de uma caixa menor. Não teria nem lógica que ele saísse mais caro que o NE40, né? Sim. Lembrando, né? Não sei se eu comentei aqui na live, mas todas as placas, né? O NE8000 nós temos a pronta entrega, tá? Então, falando com a gente agora esse final de semana, segunda-feira já embarca para vocês, a gente tem a pronta entrega. Não só a NE8000, mas a gente tem toda a linha de 6730, que são suítes de portas de 10 GB, mais as portas de 40/100. Então, a gente tem tudo a pronta entrega em casa. Isso aí. Mais alguma coisa, Pup? Mais alguma coisa, pessoal? O Thales... do equipamento em si que eu tinha aqui preparado para falar era isso. As perguntas, aparentemente, a gente respondeu todas que surgiram aqui. Perfeito. Eu estou até o final da live, você vai falar agora de alguns outros equipamentos. Eu estou até o final da live, se tiver mais alguma coisa, a gente fala. Obrigado aí pelo explanada de todo o NE8000. Tenho certeza que se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me chamar, eu posso perguntar direto para o Pup alguma coisa mais detalhada depois, né? Não posso deixar de falar também de toda a equipe de suporte da própria FiberX, né? Uma coisa que eu acho que está sendo um grande diferencial, que foi lançado recentemente, que é justamente o saque, né? Onde o equipamento que o cliente receber lá, o provedor vai ter um login, uma senha, onde ele vai estar disponível para ele lá toda a parte de patch de cada equipamento que ele comprou da Huawei com a gente, né, atualizações, vai poder abrir também chamados por lá. Então, é um grande diferencial, eu vejo isso no mercado, né? Obrigado também, antes o pessoal da CG3 falou a respeito da expedição e da fábrica e tudo. Eu não posso também deixar de falar de cada fábrica que a gente representa, a Global 8, CG3, toda a equipe de expedição financeira, que, a gente acabou sendo nos meses que a gente bateu o recorde de venda e a gente acabou crescendo demais com essa parceria com a FiberX e posso dizer que a gente expandiu no nível nacional, né, com clientes, equipamentos, né? Imagina quantos lançamentos a gente teve no meio dessa pandemia e a gente conseguiu dar conta. Agradeço a diretoria da própria FiberX e das outras empresas, a CG3 Telecom, o pessoal da Fiberlink, que a gente trabalha com a fábrica de cordões ópticos, que eles fazem toda a parte de cordão personalizado, então toda a equipe mesmo. Eu vi antes o pessoal dos outros parceiros da Locus Telecom falando, né, justamente disso, da parte da pandemia e o quanto foi essa força, né? Quanto a gente sofreu tanto tempo vendo o estoque acabando, mas no fim eu acho que a gente foi muito abençoado em ter
se estocado bastante equipamento para poder suprir a necessidade dos provedores, né? Em tudo isso. Os parceiros, eu acho que é fundamental a gente sempre falar. Eu vou falar um pouquinho a respeito do roteador do WS5200. Esse roteador está sendo um campeão de vendas. Eu acho que nas últimas 4 importações que chegou na FiberX, né, a gente da Global 8, eles chegaram já tudo vendido, né, um roteador que está sendo campeão aí de vendas. Ele é um roteador que tem todas as portas Giga nele, tá? Ele é dual band AC. Então, um grande diferencial, não quero me prolongar muito, sei que nosso tempo está praticamente esgotado, mas um grande diferencial dele é que realmente ele acaba organizando o dispositivo e ele acaba priorizando sempre a melhor banda para aquele equipamento do cliente. Trazendo um grande diferencial na qualidade de internet para o cliente. Principalmente agora, o custo dele está excelente, pode solicitar o orçamento para nós aí, tá? Além dele, tem a linha mais básica, e sim uma linha para atender acima de 100 MB. Eu tenho um cliente passando 500 MB no Wi-Fi dele, né? Então, é um equipamento que a gente está muito satisfeito, os clientes também estão com feedback muito bons. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai postar mais coisas dele. E também em preparação, né, para o próprio lançamento da Huawei. Eu acredito que está ao final do mês, início de setembro, a gente já tem aí a linha de Wi-Fi 6, né? Então, a linha 5200 é um gostinho que tem na qualidade de Wi-Fi, né, e qualidade para o cliente, mas depois disso a gente tem uma linha mais premium, né, não vai deixar de trazer o 5200 e outra linha, mas a linha premium que é realmente a linha Wi-Fi 6, né, que é um grande diferencial. Também não posso deixar de falar de todo o equipamento que a Global 8 trabalha, toda linha de cabos, né, cabo drop, cabo de 6, de 12, 24, 36, 48, 72 fibras, né, a S80, a S120, toda a linha de Ferraris, que a gente tem um parceiro imenso, tem um carinho muito grande, aí um abraço aí para a galera, para o Guilherme lá da CG3, né, toda a linha de Ferraris, parte passiva também, caixas, splitter, conectores, né, além também da linha completa da Huawei. Eu não posso deixar de falar que nós somos um representante oficial Huawei, né? Então, todos os equipamentos Huawei que a gente trabalha são todos homologados, vai com nota fiscal, com garantia, com suporte, prêmio que a gente pode falar aí, né, Pupi? Com a galera de peso aí. Então, realmente é um prazer poder atender cada provedor aí. E, temos orgulho de falar que a FiberX é o parceiro Huawei de CSP, parceiro de serviço Huawei, mais certificado na área de IP para provedores. E agora a gente conquistou também na área de transmissão, de DWDM. Então, nós somos o mais certificado, com a equipe de engenharia mais certificada aí para o mercado de provedores. Show de bola. Lembrando que toda a linha da Huawei a gente consegue, não só Huawei, mas também toda a parte de Ferraris, fazer por financiamento em até 36 vezes. Né? Até aqui no banner está aqui, o provedor pode começar a pagar em até 90 dias para frente. Né? E realmente, obrigado aí, Thales, pela participação. Obrigado, Pupen, por chegar de viagem, já está pronto aí para participar da gente nessa live. Thales, está por aí? Tá chegando? Tô aqui sim, tô o tempo todo aqui, pô. Aí, ó. Isso aí. Obrigado aí pela chance aí, por poder participar. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço mesmo a participação de vocês, o tempo, o Pupin, que chegou de viagem recentemente, né? Recente não, chegou de viagem e já está aqui na apresentação. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é valiosíssimo. Obrigado por trazer as novidades, apresentar essa novidade aqui para o canal Loucos da Telecom. E se tiver mais algum recado final, por favor, fiquem à vontade. Acabei esquecendo, pô, né? Tem um lançamento que a gente vai fazer uma live ainda, Thales. Eu vou fazer junto contigo, além do Wi-Fi 6, da nossa retificadora, que a gente tem a pronta entrega lá. Né? A gente já tem uma retificadora da Huawei mesmo, então a gente vai trabalhar com 2 módulos, tanto de 15 quanto de 30 amperes, e a retificadora a gente vai conseguir trabalhar até 60 amperes nela, né, Pupin? Isso aí. A retificadora você pode adquirir com um módulo de 15, 2 módulos de 15, um de 30 ou 2 módulos de 30. Aí você faz 15 mais 15, 30 com 2 de 15, 30 com um só, 30 mais 30, ou 60. Então, tem mesma coisa.
como o roteador NE8000, que é modular, dá a opção de crescer conforme necessidade. A retificadora também é a mesma coisa, você cresce conforme necessidade ou faz redundância dela, entendeu? Isso aí. E a gente já tem a pronta entrega aí, tá? Só pedir o orçamento que a gente já tem. Olha, o telefone, né, tava sempre rodando aí no rodapé, o telefone da Global 8, mais WhatsApp, mais e-mail, tudo, site. Então, salvem o contato do pessoal da Global 8, né? Finalizando a live aqui, eu vou subir os links também na descrição do vídeo. E a Global 8, que é um parceiro nosso já de algum tempo, né? Inclusive do nosso cast dos loucos. Só tenho a agradecer vocês aí. Obrigadão mesmo, tá? E Então, depois tem a gente está participando do sorteio aí, né? A gente já vai sortear. Claro, os dois roteadores, né? Lembra, não é roteador NE8000, viu? É roteador 52. Sim, roteador. Ainda não, né? Ainda não. Mas a gente chega lá. Aí. Pessoal, uma ótima noite para vocês e muito obrigado mais uma vez. Aí. Valeu, um grande abraço. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Grande abraço para todos.